Fala pessoal, beleza? Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de pedir desculpa para vocês pelo vídeo anterior. Eu notei que ele ficou meio desincronizado, os meus movimentos e a minha fala não ficou junto. Desculpa aí o problema técnico, é que eu estou aprendendo a usar a ferramenta. Nesse segundo vídeo aí eu já notei um outro problema, mas eu não consegui resolver, que é a questão da luz. Então vocês vão notar aí que eu sou a cabeça mais brilhante aí do Dom Bosco, penso eu. Beleza? Então, brincadeiras à parte, espero que vocês tenham conseguido entender-me na aula anterior, que vocês tenham tido facilidade para resolver os exercícios que eu propus, e quero pedir para que vocês continuem interagindo lá pela plataforma. É bem importante ter um retorno de vocês, que vocês possam, através lá do Google Class, me dizer o que vocês estão sentindo, o que vocês estão notando, quais são as dificuldades, se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeira coisa, não esqueçam, caderno, caneta e a apostila. Tudo bem? Então, vamos começar. Peguem a apostila de vocês e abram lá na página 154, por gentileza. Lá na página 154, vocês vão encontrar o título Expansão Islâmica. Ah, um detalhe, vocês viram aqui, né? A gente continua trabalhando com esse tema, a gente não finalizou ele na aula passada. Beleza? Então, a gente está dando continuidade. Então, lá na página 54, vocês notaram que o título está A Expansão Islâmica. E aqui vocês estão vendo, nesse cantinho da tela, que aparece esse conceito. Na sala, a gente discutiu o conceito de jihad. Vamos tentar lembrar? O professor tinha comentado com vocês que a jihad é uma expressão que tem uma equivalência, traduzindo de forma bem livre para o idioma português, seria o mesmo que esforço. E Maomé dizia que as pessoas tinham que empreender uma jihad para atingir a Deus, ou seja, elas precisavam se esforçar para alcançar a palavra de Deus. Infelizmente, como acontece em muitas religiões do planeta, muitos islâmicos acabaram interpretando o conceito de jihad de forma errônea. E eles acabaram se apropriando e traduzindo esse conceito como uma guerra santa, que deveria ser empreendida pelos islâmicos para conseguir expandir o islamismo por todo o mundo. Então, muitas vezes, infelizmente, o conceito de jihad ele acabou fundamentando o uso da violência por parte de alguns seguidores do islamismo para tentar impor, legitimar a expansão da fé islâmica por todo o planeta. Beleza? Então agora eu quero que vocês prestem atenção nesse mapinha aqui que eu vou dar um zoom, tá? Então esse mapinha, ele demonstra pra gente as áreas que foram conquistadas a partir do surgimento do islamismo. Então notem ali que na partezinha marronzinha a gente tem a expansão islâmica até a morte de Maomé. Então de 622 a 632. Lembrando que em 622 acontece aquela fuga dele, né, a Hégira, onde ele foge de Meca para Yatrib, que depois vai ser chamado de Medina, ou seja, a cidade do profeta. E em 630 ele consegue voltar para Meca e impor o islamismo naquela cidade, a crença em um único Deus, Alá. E em 632 Maomé morre. Então, em vida, Maomé só viu o islamismo se difundir pela Península Arábica. Depois que o Maomé morre, surgem as figuras dos califas. Os califas eram tanto líderes religiosos como também líderes militares, e eles empreenderam verdadeiras batalhas pela expansão do islamismo pelo mundo. E aí notem pelo mapa que a gente consegue observar o islamismo alcançando, além da Península Arábica, parte do continente asiático, toda a costa norte do continente africano, chegando inclusive a alcançar a Península Ibérica.
A Península Ibérica, pessoal, é essa partezinha aqui do mapa, ó, que hoje corresponde a Portugal e Espanha. Então, eles conseguiram chegar a expandir o islamismo até essa área aqui, beleza? O que os impediu de continuar? No ano de 711, eles atravessaram o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, pessoal, é essa partezinha aqui, ó, que divide a costa africana e a Península Ibérica, onde hoje é chamado de Portugal e Espanha. Então, em 711, eles saíram daqui do norte da África e chegaram na Península Ibérica. Tudo bem? E foram tentando, nessa expansão, conquistar o continente europeu. Porém, no momento em que eles chegaram nas cercanias do que hoje a gente conhece como França, eles se depararam com um grupo de pessoas comandados por um cara chamado Carlos Martel, que depois vai ser conhecido como Carlos Magno. Esse líder militar era também o rei desse povo que vivia no território que vocês estão vendo aqui no mapinha em vermelho. Hoje esse território corresponde à França. No passado vivia um povo aqui chamado francos, que sob o comando desse líder militar chamado Carlos Martel, em 732, na chamada Batalha de Poitiers, conseguiram expulsar os islâmicos da península. Da península não, me perdoe. Conseguiram expulsar os islâmicos ali do continente europeu. Então eles vão conseguir manter o domínio de 732 até 1400 e alguma coisa, a gente já vai ver essa data certinha, mas eles vão conseguir chegar só a conquistar a Península Ibérica. Eles não vão conseguir conquistar o continente europeu como um todo, e graças principalmente aos esforços empreendidos pelos francos para impedir essa expansão. Tudo bem? Então, gente, desde a morte de Maomé em 632 até 732, durante 100 anos, os islâmicos conseguiram expandir as suas conquistas por toda essa área que a gente está vendo destacada no mapa. Belezinha? Ótimo. Continuando lá, pessoal. O fim do chamado Império Islâmico. Vocês podem notar que, infelizmente, aqui eu coloquei Império Árabe, mas entendam como Império Islâmico, tá? A gente fala muito em Império Árabe e Império Islâmico, e aí, a título de curiosidade, eu comentei isso em sala, mas eu vou retomar. Como a língua falada pelo profeta Maomé era o árabe, os islâmicos acreditam que todo seguidor do islamismo ele deva ter como um preceito fundamental a compreensão do árabe, para que ele possa ler o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, no seu idioma inicial, que é o árabe, o idioma falado pelo profeta. Então, por isso mesmo que grande parte dos territórios que foram conquistados pelos islâmicos ao longo desses 100 anos de conquista, eles acabaram, além de converter as pessoas, eles conseguiram disseminar o idioma árabe por várias partes do continente africano, asiático, beleza? Então a região do Oriente Médio e Norte da África tem muitos países de língua árabe graças a essa expansão. Tudo bem? Em 1492, essa é a data que eu tinha me esquecido, pessoal. Em 1492, a cidade de Granada, onde hoje se localiza o território espanhol, foi o último reduto islâmico árabe ali na Europa. Ali eles foram definitivamente expulsos pelos cristãos e acabaram tendo que ir retornando ao seu lugar de origem, que era o Oriente Médio. Além de enfrentar lutas contra os cristãos europeus, em 453, a conquista por parte do Mediterrâneo
efetuada pelos turcos otomanos fez com que o Império Islâmico ele fosse cada vez se diluindo mais. O Império Otomano, que tem como origem o que a gente conhece hoje como Turquia Antiga, Constantinopla, eles se converteram ao islamismo, mas eles ainda fizeram questão de manter muitos aspectos originais da cultura turco-otomana. Tudo bem? Sobre a religião islâmica, a gente não falou sobre isso, mas aqui a gente tem sistematizado os 5 preceitos fundamentais da religião islâmica. Então, todo islâmico que se preze, ele tem que observar esses 5 preceitos e tentar ao máximo ao longo da vida dele ir cumprindo com essas determinações. Talvez o mais difícil aí seja esse Hajj, né, que é a peregrinação a Meca. Então há uma orientação que todo islâmico que se preze, independente de qual lugar do mundo que ele viva, que ele faça um esforço financeiro, um esforço físico, caso ele possa, né, tenha condições financeiras, condições de saúde para isso, que ele vá pelo menos uma vez na vida visitar a cidade de Meca, que é o berço de origem do islamismo. Tudo bem? Outra coisa que pega bastante aí com relação aos islâmicos é a confusão que acontece internamente após a morte de Maomé. Depois que Maomé morre, em 632, acontece uma divisão dentro do islamismo, porque como Maomé morre e não deixa muito claro quem deveria ser o sucessor dele, o grupo de islâmicos se divide entre sunitas e xiitas. Os sunitas, que é a maioria da população islâmica hoje distribuída pelo planeta, acredita que os sucessores do profeta deverão ser aqueles mais preparados, ou seja, aqueles que têm uma maior compreensão dos ensinamentos de Maomé. Já os xiitas, que são uma minoria, são menores em quantidade, mas são bastante radicais, eles defendem a tese de que somente deve suceder o profeta quem tem uma ligação consanguínea com ele, ou seja, somente pessoas que têm graus de parentesco devem ser respeitadas como os sucessores de Maomé. Infelizmente, essa disputa não é só uma disputa de ideias, mas é uma disputa bélica. Muitas vezes esses dois grupos aí se enfrentam fisicamente e, infelizmente, até de forma violenta a ponto de causar a morte uns dos outros, ok? Vamos passando para a parte final, pessoal, e eu quero deixar como uma tarefinha de pesquisa para vocês. Eu vou deixar lá no Google Classroom para que melhor sistematizado. Mas o que eu quero que vocês façam, e essa tarefinha, vocês vão pesquisar e vão postar lá no Google Class. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as heranças da cultura islâmica arábica para a nossa sociedade moderna. Percebam pelas imagens aqui que eu tenho algumas dicas, tá? Mas é algo super simples, deem um Google lá que vocês vão encontrar bastante informação. Beleza? Galera, obrigado pela paciência, pela atenção e na medida do possível a gente vai melhorando essas aulas. Não esqueçam de seguir-nos não só através das videoaulas, como também através da plataforma Lono e do Google Class. Beleza? Um abraço a todos, fiquem saudáveis e continuem em oração para a gente poder se ver de verdade, não só de forma virtual. Abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.